Muito bem. Hoje é aula de equilíbrio químico, tá? Vamos à introdução de equilíbrio químico. Então, o primeiro passo do equilíbrio químico. O que você tem que saber? É equilíbrio de uma reação química. Cara, equilíbrio. O que você pensa em equilíbrio? Balança. O que é equilíbrio? Quando duas coisas estão de dois lados, elas são iguais. Então, ela fica o quê? Parada. Por exemplo, aquela balança de pratos, né? De feira. E eu duvido que aquela quantidade de pesos é aquela quantidade de banana, que é muito engraçado, o cara troca e destroca e bota igual e parece que o outro igual tá menor, é uma loucura. Mas enfim, se você tem 1 quilo de um lado, ela vai ficar em equilíbrio 1 quilo do outro lado, certo? Então, equilíbrio seria isso, né? O equilíbrio da massa de alguma coisa. Porque a gente está falando de equilíbrio de reação química. Como uma reação entra em equilíbrio? E por que ela entra em equilíbrio? E para quê? O que isso tem a ver com a gente? Entenderam? Bom, existem 2 tipos de reações. As reações reversíveis, certo? Que elas vão e voltam. Caraca, vão e voltam? Por exemplo, tô com um copo d'água aqui. Água. Aí com um canudinho começa a soprar. A água com CO2 forma ácido carbônico. Aí eu paro de assoprar e tiro o canudo. Cara, se tá aberto o copo, a água vai ficar dentro do copo? Desculpa, o CO2 vai ficar dentro do copo? Claro que não, o CO2 vai embora. Mas se eu voltar a soprar, volta a formar um ácido carbônico lá dentro. Então, reação reversível é aquela que vai e volta. Tanto ela pode ir, como ela pode, os produtos formados podem voltar a se transformar em reagente. Agora, reações irreversíveis são aquelas que vão e não voltam de jeito nenhum. Por exemplo, você com raiva da professora de química queima, né, a sua recuperação de química. Você resolveu queimar. Só que a professora não postou a recuperação de química na plataforma e nem no WhatsApp. Então você não tem como ter outra recuperação porque você estava com tanta raiva que você não estava conseguindo fazer porque você não prestou atenção nas aulas, que você queimou. A combustão é uma reação que não tem volta. Ela é o que a gente chama de irreversível. Tá certo? Eu não posso pegar... Existe alguma máquina que eu posso pegar todas as cinzas que a gente queimou e de repente sair o papel todo escrito de novo? E o detalhe, saiu o que estava escrito? Não. Então, minha filha, já era. Então preste atenção no que você vai queimar. Porque depois de queimar... Né? Bom, nós vamos trabalhar exclusivamente com as reações reversíveis. Aquelas reações que vão e voltam. Como assim vão e voltam? Vamos lá. O equilíbrio químico é um fenômeno que acontece nas reações reversíveis entre reagente e produto. Ela ocorre quando atinge um ponto de equilíbrio onde as velocidades das reações direta e inversas ficam iguais. Bom, reação direta. O que seria uma reação direta? Reagente formando produto. Volta para cá. O que seria uma reação direta? Reagente formando produto. O que seria uma reação inversa? O produto voltando a ser reagente. Então, isso é reação direta e inversa. Quando essas velocidades elas ficam iguais, tá? Ali é o ponto de equilíbrio da reação química. Então, graficamente mostrando isso, é isso daqui, ó. A reação direta está descendo porque o reagente está sendo consumido e o produto sendo formado. E a reação inversa, o produto voltando a ser reagente. Chega um momento que ele fica igual. As reações elas se encontram. As velocidades se encontram. Ponto. É nesse ponto que eu tenho o equilíbrio da reação. Então ela vai e para. Fica tudo em equilíbrio. Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre conto a mesma história. Lembra da cinética quando eu falei, oi? A reação direta e inversa é o quê? Quando a reação direta e inversa, as velocidades se igualam. Aí entra em equilíbrio. É isso? Essa foi a pergunta? Reação direta. O que é uma reação direta? Reagente formando produtos. E o que é uma reação inversa? É quando o produto resolve voltar a ser reagente. Aí isso é inverso, é isso? Então, quando essas duas velocidades elas se igualam, aí chega o ponto de equilíbrio. Aí a reação para.
tá? É mais ou menos assim, lembra a história do catalisador da pizza? Se a gente tivesse um catalisador mágico que jogasse na máquina, na massa, eu pudesse depois lavar e pudesse utilizar ele quantas vezes eu quisesse, né? É mais ou menos assim, imagina uma panela de arroz. Você tem uma panela de arroz que ela é perfeita porque ela sempre tem arroz cozido lá dentro. Gente, como? E fresco. E não estraga. Você pode marcar todo dia lá às 10 horas da manhã, ela vai lá, ela tira do compartimento o tempero, ela tira do compartimento os 2 copos, ela tira do compartimento a água, ela faz 2 copos. Mas eu programei a minha panela mágica para sempre que alguém retirar o arroz cozido, ela faça mais um pouco para completar a mesma quantidade sempre. Ela sempre tem que ter 2 copos. Vamos falar em massa? 200 gramas. Ela sempre tem que ter 200 gramas de arroz pronto. Sempre. Eu boto 1 quilo de arroz cru lá dentro, boto 2 litros de água. A panela é cheia de compartimentos, como a máquina de lavar que a gente bota sabão, bota amaciante, bota cloro, tá? Então essa panela mágica, eu boto tudo dentro dela. Água, tempero, sal, 1 quilo de arroz, 2 quilos, enfim. Tudo que precisa lá. Aí eu cheguei do trabalho, fui lá comer o arroz. Acabou o arroz. Ué, acabou, né? Não, não acabou. Porque eu programei para ela que toda vez que alguém retirar o arroz cozido, ela tem que fazer de novo o arroz cozido. Tá certo? Por quê? Ela só vai parar quando ela tiver 2 copos de arroz cozidos, ou 200 gramas de arroz cozido. Isso é equilíbrio químico. Equilíbrio é o quê? Na minha panela mágica, o meu equilíbrio é ter 200 gramas de arroz pronto, que é o meu produto, com o arroz ainda que não foi feito, o arroz cru. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. O meu equilíbrio atinge quando eu chego a esse patamar. E se eu mexer aqui nesse patamar de arroz cozido, ela mesma sabe que tem que fazer mais para chegar e voltar ao equilíbrio. Porque quando eu retiro o arroz cozido, ela vai e faz isso, ó. Aí a panela entende o quê? Opa, tenho que fazer arroz. Aí ele vai e volta para o equilíbrio. Vocês entenderam o que eu expliquei sobre isso? Entendeu? É uma coisa assim. A quantidade que é tirada, ela faz para essa Isso mesma aí. quantidade que foi tirada. Sempre tem que ter a mesma quantidade produzida. E quando chega 200 gramas nessa panela mágica, ele vai e para, não faz mais. Senão ele vai fazer os 5 quilos que eu botei lá no armazenamento dele. Eu não quero que ele cozinhe 5 quilos de arroz. Eu quero sempre que tenha 200 gramas de arroz cozido. Mas eu não preciso fazer nada, é só eu mexer. Se eu tirei uma colher, ele vai fazer mais uma colher para chegar aos 200 gramas. A panela é inteligente. Isso é equilíbrio químico. Na química, o cara começa uma reação, ele pode parar a reação no meio se ele quiser. Ele pode retirar o produto e o reagente que está sobrando, continuar e fazer mais produto. Ele pode fazer com que o produto volte a ser reagente. Primeiro ano, sempre falei isso para vocês, na química tudo pode, depende, temperatura, pressão e equipamento utilizado. Se você tem um equipamento que suporte pressão e temperaturas elevadas, você pode fazer qualquer coisa. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui para estudar de equilíbrio químico, peraí. Aí reações reversíveis eu te falo, né? O que são reações reversíveis, que elas ocorrem nos 2 sentidos. Você vai explicar as folhinhas hoje, vai, né? Oi? 3 e 10. Você vai explicar como é que faz as folhinhas, vai, não vai? Não, eu vou explicar a folhinha para vocês tentarem fazer, como faz, tá? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Cadê? Tem 9 minutos. Tá? Então, ó, eu tenho aqui um nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 de NH3. Eu vou reagir aqui quantidades. 5 mol por litro desse, com 7 mol por litro desse, formando quantos mol por litro desse? Aí eu vou começar a observar. Ah, tô formando 1 mol, tô formando
Quando eu formo mais ou menos 3 mol desse, eu descubro que a reação entra em equilíbrio. Como eu descubro? Que ela para de reagir. Mas por ela ter parado de reagir, não significa que o reagente acabou. Tem reações que você faz, volto a dizer, se você queima um papel, não tem como você voltar a ter o papel de novo. Quando você cozinha 2 copos de arroz, você cozinhou 2 copos de arroz, não tem como você ter aqueles 2 copos de arroz cru novamente. Mas, se você misturar um pouquinho dessa com um pouquinho dessa e a reação parar, no momento que chega uma quantidade aqui que você queira, você continua tendo um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de hidrogênio e um pouquinho de amônio. E isso acontece com algumas reações químicas. São todas? Não, não são todas reações. Tem reações que elas vão embora e não voltam, que são principalmente as reações de combustão, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Aqui ele te mostra que o reagente H e o reagente R formam o reagente HR. Tem uma determinada constante. E os reagentes HR se decompõem formando o reagente R e formando o reagente H. Vamos voltar de novo para a nossa panela mágica de arroz. Essa panela mágica de arroz que eu tinha, que eu tenho, né? Que eu patenteei. Perdão, me engasguei. Patenteei essa panela mágica, então ela sabe que se eu tirei um pouco de arroz, ela tem que fazer mais. Mas vamos dizer que nessa mesma panela tem um programa que tudo que sobe cozido, eu possa apertar e voltar a ser cru, porque eu não quero que estrague. Eu vou passar 3 dias fora de casa. Ela está com 200 gramas de arroz cozido, mas eu não quero que fique aquele arroz ali. Eu quero que o arroz que está cozido volte a ser arroz cru. Eu vou lá, aperto o programa. Todo o arroz cozido volte a ser arroz cru. Então ela faz o quê? Ela desloca tudo que estava pronto no produto para onde? Para que lado? Do reagente. Quem são os reagentes nessa minha panela? O arroz, o óleo, o tempero e a água. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Aí ela faz 200 gramas sempre. Aí fica em equilíbrio. Se você mexer aqui, ela faz mais um pouquinho para voltar ao equilíbrio. Se você mexer aqui, ela faz mais um pouquinho para voltar ao equilíbrio. Agora, eu estou mandando tirar tudo que está pronto e voltar para o início. Por quê? Porque eu não quero mais o arroz cozido. Porque eu vou sair, vou passar vários dias fora de casa e vai estragar. Você imagina? Se apertar um botão em tudo que está cru, cozido, volte a ser cru? Você não ia estragar a comida nunca. Porque uma panela dessa de arroz, você podia fazer uma panela dessa de qualquer outra coisa. Só que a vida não é assim. Você fez, né, determinadas reações vão e não voltam. E esse exemplo que eu estou te dando de comida, por exemplo, é uma reação irreversível. Não tem como você cozinhar alguma coisa e depois ela voltar para o estado inicial dela, né? Então isso é uma hipótese bem louca, por sinal. É bem impossível de acontecer. Mas se alguém descobrir isso aí, ia ser bom pra gente. Mas beleza, vamos lá, vamos embora. Então, essas reações, elas ocorrem mediante uma constante em função das concentrações. Tá? Que constante é essa? Uma constante K, chamada Kc. Constante de equilíbrio em função das concentrações. Bom, essa constante ela foi criada em função do produto dividido pelos reagentes. Ela é um valor, ela te dá um valor. E dependendo desse valor, é que os químicos vão entender se aquela reação é viável ou não. Tá certo? Nesse primeiro momento, você vai aprender a montar a expressão do Kc, a equação que você vai substituir para calcular, encontrar o valor desse tal de Kc, tá? Tá? É claro que você não vai ver o Kc não vai aparecer para você como se você fosse um técnico em química ou um químico formado. Não é isso. O que você precisa entender, o que você vai entender é que como calcular essa constante de equilíbrio, tá certo? Quando ela for maior, quando ela for menor, para que vai servir e como calcular. Então esse é o nosso primeiro momento, tá?
Então vamos voltar para lá para nossa reação. Então eu tenho uma reação aqui de amônia, nitrogênio gasoso e 3 de hidrogênio gasoso estão em equilíbrio, né? Porque a reação dupla seta é que ela vai e volta, então ela parou, ela entrou em equilíbrio, formando 2 moléculas de amônia, 2 de NH3 gasoso. Vou calcular o Kc. O que é o Kc? Eu quero saber a constante, o valor em um momento exato que essa reação ela para e ela entra em equilíbrio. Esse é o Kc. Qual é o momento exato que isso vai acontecer? Então, o que ele me dá? Eu tenho que ter a concentração da amônia ao quadrado, por quê? Eu não tenho 2 de NH3 aqui desse lado, no produto? Tenho. Então, eu tenho 2 moléculas de amônia no produto. Então, eu tenho que ter o produto dividido pelos reagentes. Tenho 2 moléculas de amônia, certo? Dividido por uma molécula de nitrogênio vezes uma molécula de hidrogênio ao cubo, porque todo índice aqui, ó, o seu índice estequiométrico, né, o seu coeficiente estequiométrico, ele vira índice de potência, tá vendo? Então, se você tiver o valor do NH3, o valor do nitrogênio e o valor do hidrogênio, você vai conseguir saber o Kc, o valor que essa reação entra em equilíbrio. Então, a constante Kc, e agora ele vai definir para você o que é isso. É a razão, ou seja, é a divisão entre as concentrações dos produtos pela concentrações dos reagentes elevados aos expoentes iguais dos seus coeficientes estequiométricos da reação química. Tá certo? Entenderam? Não, né? Então olha para baixo. Eu tenho Azinho com A. Quem é esse Azinho? É um número. Qual que é? O A grandão, as letras maiúsculas são substâncias químicas e as letras minúsculas são números. Então, ó, é o produto C e D, olha lá, C e D, elevado aos seus índices estequiométricos, C e D, dividido pelos reagentes, A e B, A vezes B, elevado a Azinho e Bzinho, fala. O produto vai ficar sempre embaixo, em cima, vai ser sempre o denominador reagente sempre. em cima. Não. Produto em cima, reagente embaixo, ao contrário. Produto em cima, produto é depois da seta. Produto em cima, reagente embaixo. Produto em cima, reagente embaixo. Quê? Eu te dei uma reação hipotética. Onde A pode ser qualquer reagente, B pode ser qualquer reagente, C qualquer produto, D qualquer produto. E A, B, C e Dzinho, nas letras minúsculas, qualquer número. Então, isso aqui é como se fosse uma mini fórmula. Agora, para que serve isso? Ó, o Kc varia somente de equilíbrio para equilíbrio. Então, ele não é um valor fixo de reação para reação. E ele vai variar com a temperatura. Não depende das concentrações iniciais do reagente. O valor, quanto maior o valor do Kc, maior o rendimento da reação direta. Quanto menor o valor do Kc, maior o rendimento da reação inversa. Lembra que eu falei de valor de Kc maior e menor? É para isso que o químico usa os cálculos. Ele calcula isso para ver se aquela reação que ele vai produzir naquele momento, ele vai produzir muito produto ou, se ele fizer a inversa, ele vai obter muito reagente. Entenderam mais ou menos o que eu falei? Porque uma reação reversível é aquela que o reagente forma produto, ao mesmo tempo que o produto pode voltar a ser reagente. Então, eles calculam, esses cálculos de Kc são feitos para ver se, olha só, se eu misturar o nitrogênio com o hidrogênio para formar amônia, será que isso para mim, eu vou ter muito amônia ou é mais fácil eu pegar a amônia pronta e dividir nesses dois porque eu vou ter muito mais desse? E o Kc, esse cálculo de Kc, esse valor de Kc, determina para o cara que está estudando, que está lá fazendo os cálculos, se é viável ou não fazer aquela reação, senão ele não faz. É a mesma coisa da velocidade da reação. O cara quer ter uma reação rápida. Tem que pensar no quê? Superfície de contato, tem que pensar na temperatura, tem que pensar na pressão. Tenho isso tudo? Tenho. Opa, então minha reação vai ser rápida, mas eu quero uma reação mais lenta. Então a temperatura vai ter que ser alta? Não, tem que diminuir a temperatura.
Ah, aí eu tenho que aumentar diminuir a superfície de contato, quer dizer que, né, que aumenta o tamanho. Então, da mesma forma que ele pensa na cinética, ele está pensando, né, no equilíbrio, ele pensa da mesma forma, tá? Então isso aqui, ó, o número 2, vocês vão entender um pouquinho depois, tá? Se Kc for maior na reação direta, quanto menor o valor de Kc, maior o rendimento na reação inversa. Na expressão Kc não participam sólidos e nem líquidos, somente aquosos, gasosos e vapor. Tá, o que é isso? Aqui, ó. Aí nós vamos para a nossa folhinha do dia 3 de setembro. Eu pedi para você monte as expressões de Kc e Kp. O que seria montar a expressão? O que eu te ensinei? Que H2CO3 aquoso, aqui em água, forma água líquida e CO2. Foi isso que eu fiz aqui no copo, que eu assoprei, né? Na água. Tá. Para montar a expressão do Kc, eu preciso dos produtos dividido pelos reagentes. Mas uma coisa eu falei para vocês, eu nunca posso ter um participante da reação no estado líquido. Só podem ser gasosos ou aquosos. Então, o único produto que participa aqui é o CO2. Então, a concentração de CO2 dividido pela concentração de quem? De H2CO3. Pronto. Se eu tenho esse valor e tenho esse valor, ou seja, se eu tenho essa concentração desse participante e essa concentração, eu acho o valor do Kc. Entenderam? Ah, então sempre que tiver líquido não entra líquido. Não entra nem líquido e nem sólido. Vamos ver outro? Vamos ver o que tem sólido aqui. Tudo aqui é gasoso. Não tem muito sólido. Sem graça. Carbono, grafite. Carbono, grafite é sólido. Isso aí, carbono, grafite é sólido. Vamos fazer esse Kc aqui. Tá, então eu vou fazer esse Kc aqui. Vou montar essa expressão de Kc. Kc é igual a concentração de quem? Do meu produto, que é CO2. Só tem ele? Então vou copiar, vou botar ele lá embaixo. Concentração de CO2. Concentração de CO2, que pode ser qualquer valor, eu que não dei. Dividido por quem? Dividido pelo grafite, pelo oxigênio. Mas olha só, gente, grafite não é sólido? O estado do carbono grafite não é sólido, não é uma coisa sólida? A gente não escreve com grafite? Então ele não pode entrar. Eu não posso escrever carbono grafite. Então eu corto ele. Só o oxigênio. Dividido pela concentração do meu O2. Dividido pela minha concentração do O2. Ctrl V. Opa! Pronto, montei a expressão. Pô, só isso? Cara, nesse primeiro momento, é só isso. Por quê? No segundo momento, você vai aprender a calcular, que é a segunda folha. Tá certo? Então, ó, você vai montar aqui, nessa folha do dia 3, o Kc de todos eles. Ó, esse cara aqui vai ter o Kc, concentração, né? Colchete. Colchete significa concentração, tá? Eu não sei se eu já falei. Concentração de x e y ao quadrado, dividido por quem? x2 vezes y2. Porque não é mais, é vezes, tá certo? Tranquilo? Num segundo momento, você aprende a calcular, olha aqui embaixo. Calcule a constante do Kc. Olha aqui, ó. Primeira coisa, para eu montar, eu tenho o valor de SO3, eu tenho o valor de SO2 e tenho o valor de O2. Mas cadê a expressão do Kc? Então tem que montar. Kc igual concentração de SO3, concentração de SO3 elevado ao quê? Ao quadrado, não tem um 2 aqui na frente? Elevado ao quadrado, muito bem. Dividido por quem? Vamos lá. SO2
e O2. Só que são 2 SO2, tá vendo? Deixa eu copiar isso tudo que deu apago aqui embaixo. Aqui eu vou botar o colchete fechando, um espaço com o colchete abrindo, um colchete fechando. Certo? Concorda comigo, sim ou não? Vocês estão entendendo? Ó, Por enquanto, sim. o SO2 não tá ao quadrado? Eu tenho que botar o quadrado no SO2, que eu não botei. SO2 ao quadrado. Botei o SO2 ao quadrado. Beleza. E a concentração do O2. Agora, se você olhar o que foi dado para você ali embaixo, se você olhar o que foi dado para você aqui, ali embaixo não, aqui em cima, SO3 vale 4 mol. Aí você pode substituir. Kc igual. O SO3 vale quanto? 4. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado a gente já pode fazer direto. Dá quanto? 16. 16 dividido SO2. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes... Aí pronto, é ruim quando bota uma dessa. Olha aqui, ó, 0,02. Oi. Tipo assim, se fosse SO3 embaixo também, SO3 em cima e SO3 embaixo, poderia cortar ou não? Não, poderia, mas isso nunca vai acontecer. Não, nunca vai acontecer. O que pode acontecer é valores multiplicados, que daí você pode dividir, tá? Mas fora isso não pode acontecer. Então você tem 16 dividido por 4 vezes 0,02. Pronto, termina a conta aí pra mim. Acabou. E Kc não tem unidade. Aí a unidade eu falo em outro momento. Esse daqui é o Kp, que eu vou falar agora também. Se Kc, C é de concentração, Kp é de quê, galera? P é de quê? De prótons. Se estivesse no primeiro ano. Aqui no segundo é pressões parciais. Como é que P pode ser de prótons, ô cabeçudo? Você está no segundo ano é só cálculo, é só mol, grama. Então é pressão, Kp é pressão. Então é a mesma coisa, é a pressão do produto dividido pelas pressões dos reagentes. A diferença é que não tem colchete, repara. Não tem colchete, aqui tem colchete, tá vendo na fórmula? Copiar. Vou botar uma do lado da outra. É bom assim que a gente pode mexer nas coisas. Ctrl V. Cadê você? Aqui, ó. Uma fórmula do lado da outra. Enquanto o Kc eu uso colchetes para indicar a concentração, que pode ser em mol por litro, grama por litro, miligrama, decigrama, ou só mol, aqui eu vou usar pressão, ATM ou milímetro de mercúrio. Então, quando é Kc, é entre colchete. Quando é Kp, eu boto P de pressão. Tá vendo? Perceberam a diferença? Mas é a mesma coisa. Produto sobre reagente. Isso aí, produto sobre reagente. Tá? Aí parou ali, para as duas listas, porque depois a gente vem para o deslocamento de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, a lista do dia 10, eu já tenho o quê? Eu já tenho cálculo... Velocidade? Gente, viajei. Mas beleza. Decomposição da amônica, eu pedi a velocidade, mas não tem problema não, pode fazer, porque vocês já estudaram velocidade, pode fazer. Aqui, ó, calcular o Kc e calcular o Kp, que é a mesma coisa, mas só tem um problema. Na expressão do Kp, se a pressão, você só vai lidar com produtos o quê? Pressão, você só trabalha com produtos o quê? Gasosos? Isso mesmo, gasosos. Caraca, mulher! Gasosos. Se o Kc entra... cadê? Onde que tá isso? Ó,
Se no KC entra sólido, não entra sólidos nem líquidos, somente aquosos e gasosos e vapor, né? Porque você fala que a água não vira gás, a água vira vapor. No KC, você só vai trabalhar com gasosos e vapor, se alguma substância for vapor, só. Aquosos não, aquosos você corta. Então fica para casa, você montar a expressão, né, na lista 3. Mesma coisa que eu fiz aqui no KC, você vai fazer agora pro KP. O que seria meu KP? KP. Opa, tira esse sublinhado todo aí, menino. Então, o que seria o meu KP aqui nesse negócio? Meu KP seria CO2, só CO2. Só CO2. Por quê? Quem sabe? O meu KP só vai ser CO2. Por quê, gente? Porque o ácido carbônico... Não, porque o ácido carbônico está em que fase? Olha aqui, aqui é o quê? Aqui é em água, aquoso. Pois é, só entra gasoso. Só entra gasoso. Isso aí. Às vezes, o KC e o KP dão iguais. Por exemplo, aqui todo mundo é gasoso. O KC e KP vão dar os mesmos participantes. Só que aqui eu não boto colchete, né? Eu boto um Pzinho. É P de pressão. Essa é a única diferença, tá? Essa é a única diferença. No KC eu uso colchete, no KP eu uso P. Mas eu não uso esse porque esse é em água, então ele não está dividido por ninguém. O meu KP aqui só depende do CO2. E aí? É difícil? Mesma coisa aqui, da mesma forma que eu tenho o KC e substituir valores, aqui eu te dou uma reação com todos eles, todos os participantes gasosos, tá? E pergunto a pressão do O2, porque eu te dou que o KP da reação é 1,58. Eu já te dando isso aqui, ó. E tô perguntando um dos participantes, tá? Também quero que vocês tentem fazer isso. Deixa eu ver quantos minutos está o vídeo. Vou parar que já está em 32 minutos. Bom, então KC, a introdução de KC já foi.